e hoje eu recebo uma dupla sertaneja, dona de muito sucesso e muitas músicas que vocês aí de casa eu tenho certeza que conhecem. Tenho o prazer de receber, por favor, Zé Henrique e Gabriel. Bem-vindos! Obrigada, gente. Prazer. Obrigada. Por favor, é de vocês. Obrigado, Ju. Prazer estar aqui com você. Obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz de estar recebendo hoje o programa em dose dupla, gente. Então, olha aí que privilégio. Satisfação é nossa daqui com você, viu? Não diga isso. Vamos lá, vamos começar. Vocês são aí donos de muitas das músicas que a galera de casa com certeza conhece. Vamos começar falando um pouquinho aí desse repertório, dessa carreira de vocês? Esse lado autoral é o lado, assim, que abriu todas as portas pra gente, né? Foi onde a gente se conectou com o mercado, com o show business, enfim, com os artistas e tal. Então, a maneira que a gente encontrou de sobreviver em São Paulo, assim, para o básico mesmo, Sim. era... A gente começou a frequentar os estúdios e a gente se conectou aos produtores e então começamos a mostrar as nossas músicas e tal. E a primeira dupla que gravou, que acreditou numa música minha, foi a dupla Gian e Giovanni. Uau! E eu sou violeiro, toco viola caipira também, né? Então, eu tive também a oportunidade ali, naquele projeto, de gravar, né? Foi o meu primeiro trabalho também como músico de estúdio, gravar viola caipira. E aí eu não parei mais, então a nossa sobrevivência já estava garantida. Né? Pronto, já tinha passado ali uma fase, já né? Tínhamos ali, né? Aquele negócio de comer um miojo por dia. Já tinha ultrapassado isso, já estava ali no macarrãozinho, com uma carninha. Já dava para almoçar e jantar. Pronto, maravilha. Exato. E aí, sabe aquela insegurança de mostrar a música? Assim, eu tinha um pouco de receio. Sei. Como é que a galera vai ver isso? Né? Será que eu estou no caminho certo e tal? Mas o primeiro teste já foi assim bem desafiador. Nós fomos mostrar essa canção para a dupla Gian e Giovanni, o repertório já estava fechado. E aí terminamos de mostrar a música, o produtor... Mas vocês não estavam tão seguros, então, que a música era a música? Estava ali com aquele receiozinho. Não era nem o fato da música em si, mas do trabalho no todo. Será que eu sou realmente um compositor à altura do que exige o mercado? Certo. Alguma coisa nesse sentido. E com o caderno cheio. Com o caderno cheio, se eu acertar uma, eu creio caderno altamente canetado. E aí a gente terminou de mostrar a primeira música, era o Pinóquio, o produtor Pinóquio, grande produtor. Ele vira para a dupla e fala assim, agora vocês têm um problema, o repertório estava fechado. Agora vocês escolham uma música para sair, porque essa música tem que entrar. Que é a melhor resposta, foi né? Assim. E aí que aquilo, maravilha. A gente já saiu do estúdio assim, querendo voar, né? Isso, né? Um grande desafio. A primeira música, no caso da música dele, a primeira música a ser gravada por um grande artista, sim, pra gente foi a maior conquista naquele momento, né? Eu imagino. Apesar de que não foi uma música de trabalho, sim, mas abriu portas para eu entrar. Claro, com certeza. Isso já é uma afirmação de que vocês estão no caminho certo, que estavam no caminho certo, né? Sim. Apesar de que esses artistas que foram gravando nossas músicas, aconteceu algo muito curioso e muito, acho que, divino, assim. Deus preparou de uma forma muito especial para a gente. Eu acho que eles viam a gente ali nos bastidores e pensavam assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esses caras. Olha, né? que legal. Vocês sentiam isso? A gente sentia, deles? porque partia deles convites, por exemplo, para a gente participar dos shows deles. Que legal. Eles não tinham necessidade nenhuma de levar a gente. Que legal. Né? Mas, cara, a gente precisa projetar esses meninos, a gente precisa ajudar. Então, Gian e Giovanni fez muito isso. A gente praticamente viajava com eles por um período. Vocês vão mostrar, vocês vão dar aqui, pelo amor de Deus, que não vão ficar aqui só nessa conversa. Eles vão aqui, no mínimo, entregar algumas quantas músicas aí pra gente. Precisamos, né? Calma. Mas é muito legal ter essa confirmação realmente por parte dos artistas que já estão no mercado, né? Que já estão consagrados, né? Consagrados. Daniel, por exemplo, foi um cara que assim deu um pontapé inicial na nossa carreira, assim, que foi um divisor de águas. E aí eu recebi uma ligação, olha, o Daniel tá te chamando aqui no estúdio. Sim, essa ligação foi de quem? Eu que gosto de saber de tudo. Eu quero saber de tudo. Foi de uma assessora dele, ok, que a gente já conhecia, tal, que a gente havia conhecido ali nos bastidores. O Daniel quer te conhecer, ele ficou sabendo que você toca viola, tal, então corre para cá. E eu, assim, o nosso sonho era conhecer realmente
né? Desde a época de João Paulo e Daniel, desde a dupla. E, aliás, eu comecei a tocar viola caipira porque eu vi um show do João Paulo e Daniel em Goiás, próximo à nossa cidade, e eu voltei para casa assim, com aquilo na cabeça. Falei, eu vou aprender a tocar viola também. E eu pegava a viola às 7 da manhã e largava à noite. Comecei a deixar o povo tudo doido em casa, né? Mas aí você já estava preparadíssimo, então, né? aí que eu falo, é aquela coisa de você... Se você quer mudar o que você está colhendo, você tem que mudar a semente também. Então, não adianta você continuar plantando a mesma coisa e querer colher coisa diferente. E eu fui arriscando em outras coisas, em outras áreas. Além de cantar, eu fui compor, eu fui estudar viola, fui estudar, né, outros instrumentos. Quando pintou essa oportunidade, eu falei, agora. É agora. Aí o Daniel chegou no estúdio... Aí falou para você correr, você correu. Corri pro estúdio. Correu. Nem tomei banho. Pronto. Foi o tempo de desligar o telefone e foi. Já estava no estúdio. Aí cheguei, o Daniel falou assim, Carinha, senta aqui. Puxou... É assim que ele fala? Carinha, senta aqui. Puxou a cadeira. Falou, eu vou soltar umas músicas aqui, eu vou fazer um projeto chamado O Meu Reino Encantado. Um projeto de viola. Se você falar que você consegue tocar isso aqui que eu vou te mostrar, você está contratado para gravar no meu disco. E aí, quando você recebeu o negócio desse Aí soltou lá umas músicas do Tião Carreiro, umas coisas muito difíceis de tocar, que eram uns pagodes de viola, umas coisas de muito solo. A viola é um instrumento mais para solo, né? Eu ouvindo aquilo, falei, cara, mas nem que eu não tocasse. Eu tocava eu não ia falar que não de jeito nenhum, né? Ouvi terminando, eu toco, não, consigo tocar tal. Então é o seguinte, amanhã, 9 horas da manhã, começa a gravação, você pode vir. Eu falei, só faz uma fitinha pra mim aí, grava uma fitinha aí pra eu ir pra casa. Mas se preparar isso aí, amor, isso aí eu faço todos os dias, não se preocupe, mas só me dá aqui uma brechinha aqui só pra ir pra casa. Ju, e eu fiz a lição de casa, eu cheguei, eu não dormi naquela noite. Eu imagino. Eu fiquei a noite inteira estudando, a noite inteira. Tomei um cafezão daquele bem brabo mesmo. Sim. 9 horas eu tava no estúdio. Tava o quê? 8h30, não? Enfim, produtor Mário Campanha, um cara super exigente, um excelente músico também. Verdade. Me lembro que o estúdio era muito gelado, muito frio. Eu imagino quantos momentos marcantes tiveram a carreira de vocês ao longo desses anos todos. Muitos. A gente acabou agora de escutar um deles, com certeza, que é um momento muito importante, que fica na memória, tanto é que você consegue relembrar todos os momentos de uma forma muito íntima daquilo que você viveu. Mas eu gostaria de saber, não só eu, né, acho que o público em casa também, quer saber sobre essas músicas que estão aí, com certeza, na voz de muita gente, com certeza que quem escutar vai relembrar logo. A gente quer saber um pouquinho. Ô, Ju, partilha com a gente isso. E o que eu falo de oportunidade, né? Nessa oportunidade de conhecer o Daniel, e eu ali gravando tal, eu fui como músico para gravar viola. Certo. Falei, Daniel, é o seguinte, se você me der a oportunidade, eu também componho. A gente ia entrar nisso aí agora. Entendeu? Porque a composição o link foi muito legal, muito esse link que você fez, né? porque eu acho que foi no momento oportuno aqui da minha história também, porque eu já havia gravado ali uma música com o Gen Giovanni e havia gravado uma também com Rick Renner. Mas nenhuma das duas tinham sido músicas de trabalho, mas me trouxe o network, né? Me trouxe ali o relacionamento. Te coloca já no meio. E aí o Daniel falou, cara, terminando esse projeto de viola, eu vou gravar um CD de carreira. Então, se você tiver alguma coisa para mostrar, eu fiz ali um CDzinho com 7 músicas. Só que essa música em especial, eu tinha feito ela pra gente, que eu falei, o dia que a gente tiver a oportunidade de gravar um CD, essa música eu acredito muito nela. E eu coloquei ela por último. Então era uma música importante para vocês, né? Vocês era queriam muito já para trabalho de importante. vocês. Era muito importante. Porém, eu coloquei ela no CD, mas eu coloquei, tipo, a 7ª. E aí o Daniel me liga no outro dia e diz assim, fala, cara... Eu quero a 7ª. Você achou que eu não fosse ouvir o CD inteiro, né? Eu ouvi o CD inteiro e a última música que eu escolhi é a que eu vou gravar. Depois ele até escolheu uma outra também, acabou gravando 2. Mas a canção que assim, de maior importância para mim, que abriu realmente portas e janelas e porteiras e tudo, foi essa canção aqui, ó. Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa.
E essa música foi um hit, né, na carreira do Daniel. Naquele ano, ela deu nome ao CD também, a turnê do Daniel. E aí me projetou, graças a Deus, como compositor para o mercado. E há muita composição a partir de vocês dela, aí no mercado. E foi a partir desta música. A partir dessa música. A partir Vamos? dessa. Aí vieram outras canções, como, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano. Foi tema de uma novela, inclusive. Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Bruno e Marrone. Refrãozinho dela, vamos fazer? Bora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração, fica surdo, fica mudo, fica cego. Jorge Mateus, só o refrão dela também. Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar. Meu coração é regador de amor, te regando flor, cê vai me amar. Flor, oh, 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 flor. Gente, eu falei o que pra vocês, gente? Eu falei que vocês... Muita música que tá aí no mercado. Aqui, ó. Eu tô aqui com os donos dela, tá? Então, vamos apreciar isso aí. E, Gabriel, você é considerado uma das maiores segundas vozes do Brasil, né? É verdade. Hã? Assina embaixo. Olha, mas eu acredito assim. Não venha com modéstia, não. Não venha, não. Vamos lá. Você agora vai responder assim, sim. Mas eu fico tímido em dizer que sou. Isso é boa. Sim. Viu, mas eu acredito que tem muitos segundeiros bons, dos quais eu também sou fã. Né? Inclusive, a gente citando o Daniel, entre os segundeiros que eu me inspirei demais foi o João Paulo, que cantava com o Daniel. Então, um dos caras que fazia um negócio diferente. E quando a gente fez a dupla, a gente seguiu muito aquela linha que eles faziam, né? De segunda voz e terça, a gente chama de terça, né? Que é a voz mais grave e a voz mais aguda. Então, eu fui muito por esse caminho aí. E eu acho que, de alguma forma, eu encontrei algum jeito de cantar e a galera se identificou, né? Tem muita gente que se identifica. E é muito bom, lógico, eu não vou negar que a gente ficou muito feliz de ouvir em lugares que a gente vai, né? Dessas duplas mais recentes, né? Que veio depois aí, Gabriel, de muitos que se inspiraram no meu jeito de cantar, de fazer segunda voz. Eu vou aproveitar esse momento e chamar os comerciais. Daqui a pouco voltamos. Voltamos, eles continuam aqui. Vamos lá. Eu não consigo identificar muito bem, de muitas duplas que estão aí, você não consegue ter essa diferenciação entre quem está cantando o quê, né? Eu acho que antes da época do CD e do digital também, eu acho que as gravadoras elas tinham essa visão muito bem clara. Que você pode ver que o artista ele só andava se ele fosse contratado por uma gravadora, né? Sim. Artista que lançasse uma carreira independente era muito difícil acontecer. Isso hoje em dia é mais comum acontecer. Mas as gravadoras tinham esse cuidado. Quando ela contratava um artista, ela já sabia que ele tinha um diferencial. Exatamente. A voz dele era diferente, o perfil dele era diferente, não ia chocar com outras vozes. Sim, né? sim. Tinha um critério, né, para a gravadora contratar. Hoje, por isso que eu falo, facilitou bastante o lance da rede social. O acesso às pessoas, né? As plataformas, enfim. Hoje você consegue fazer um trabalho independente. Você não precisa de gravadora hoje. Você pode fazer um trabalho independente, impulsionar isso,
né? Você começa ali regional, Sim. a coisa vai crescendo, vai tomando corpo, vai tomando forma, e com a escolha de um repertório certo, você... Como é que vocês estão lidando com esse momento, né, que é o que a gente está vivendo hoje, que é esse acesso tão rápido, fácil? Como é que vocês lidam? Como é que vocês levam isso para a carreira de vocês nesse universo digital, né? Para a gente teve uma mudança, porque quando a gente lançou a nossa carreira, foi exatamente quando começou a ter as mudanças, né, Zé? Do sertanejo Isso. tradicional para o sertanejo universitário. Então a gente cresceu e começou a nossa vida cantando aquele sertanejo que a gente ouvia. De repente, na hora que a gente vai lançar, opa, não é isso aqui mais, mudou tudo. A velocidade Aí é a gente tem muito que dar grande. uma reinventada, Ajustada, né? uma ajustada. Mas eu acho que a gente não errou muito, não, porque quando a gente gravou o nosso primeiro DVD, por exemplo, a gente já tinha gravado 3 CDs, e nosso DVD ele tocava tanto nas festas de música tradicional sertaneja, quanto nas festas universitárias. Boa. Então, acho que a nossa música ela acabou entrando em nos todos dois os mercados. meios, A gente pegou bem essa transição aí, né? Sim. Do clássico pro sertanejo. Hoje vocês já sabem gerir, então, muito bem esse universo, porque tem que se adaptar, né? Hoje vocês já conseguem, então, ter não é uma aceitação, mas é uma gestão de como vocês começaram e hoje como o mercado pede. Sim. É que na nossa carreira, algumas coisas aconteceram assim que eu não diria que atrapalhou, mas dificultou um pouco, né? Quando nós estávamos em ascensão, esse primeiro DVD, por exemplo, ele tocou de ponta a ponta, onde a gente ia, porque a grande prova disso, o que é? É a resposta que o público te dá. Exato. Então, quando você sobe ao palco, o que você canta, a galera canta junto, você sabe que você está tendo um reconhecimento, que a galera né, aderiu ao seu trabalho. Claro. E assim, a gente não selecionava o repertório inteiro do DVD, porque tinham outras músicas que a gente tinha que cantar, mas diversos shows, a gente, tipo, na hora de dar tchau, a galera começava a cantar músicas do lado B, sim, do projeto que não estava no repertório, e a gente tinha que emendar, cantar mais tipo uma hora de show, que a galera conhecia tudo. Então, nessa época aí, que a gente começou a fazer 26 shows por mês, era uma loucura a nossa vida, assim. Então, era uma vida meio desregrada. Não descansava, não se alimentava direito, enfim. Eu nunca fui de beber, mas não dormia. Você está começando a entrar num tema aí que eu gosto. Então. E aí, o que acontece? Eu tive um problema com a minha voz. Sim. Tive um problema com a minha voz. E nesse período... aliás, esse período aí, ele se arrastou um pouco. E, assim, foram alguns anos com essa luta de resolver o problema da minha voz. E como eu era a voz principal, me afetava muito. Eu sempre fui um cara muito perfeccionista, aquela coisa de autocrítica, de você buscar sempre fazer o melhor. Tá? Então aquilo era uma frustração para mim. Era terrível subir ao palco e não conseguir fazer entregar como você eu fazia queria, com tanta né? facilidade. Sim. Então a gente foi arrastando isso, e a gente viu nesse período muitas duplas chegarem e passarem como um foguete. Vocês devem ter muita história aí desse momento que estava... Demais. Né, as coisas estavam fluindo com uma velocidade maior na carreira de vocês. E eu vou aproveitar esse tema, esse gancho, e vou chamar um quadro Sem Limite. O papo estava muito leve, estava muito bom, estava muito certinho, estava muito correto, e vocês aí não estão acostumados, né, com isso. Estava bom demais para ser verdade. Estava bom demais, tá? Vocês quase não estavam me reconhecendo, porém eu estou aqui e eu vou entregar para vocês, eu vou tirar deles algo sem limite. Então agora, principalmente entrando aí nessas histórias todas, 26 shows no mês, tanta coisa deve ter acontecido, eu quero que vocês partilhem aqui conosco uma história sem limite. Cada um, não é uma para cá, uma para dividir para os dois. Eu quero que cada um partilhe aqui comigo uma história sem limite que viveu. Pode ser relacionado com a carreira, pode ser relacionado com a vida pessoal. Mas a gente quer uma história sem limite. Eu vou contar uma do Gabriel, o Gabriel contou a minha. Aí é bom. Assim é maravilhoso. Gostei. Gostou da ideia? Gostei da ideia. Vou ter que pensar de novo agora. Tem fã sem limite, né? Tem fã sem limite. Não tem limite, né, pro negócio. E aí a gente foi tocar em Minas Gerais
num palco. O palco era um pouco baixo, Sim. né? Hoje os palcos são bem Mais altos. alto, né? Dá mais segurança. E esse palco, ele ficava mais ou menos aqui assim, ó, né? Ei, das pessoas. maravilha! E o Pautorame, né? Aquele local lotado, entupido de gente, o povo dançando. Cara, de repente, vem uma menina e gruda no pé do Gabriel e gruda na bota dele, assim. Eles davam umas botas com uns bico bem finos, assim, aquele cor de cobra. Né? Era piton, né? Cobra piton. Devia ser. Devia ser. Devia ser, porque, né? Não, porque ela se apaixonou naquele Tem tanto. jeito. Vamos lá, ela se apaixonou pela bota Você ou não pelo vai, Gabriel? você não vai Se acreditar. apaixonou pela bota. Pela pela bota. Ela grudou na bota, no bico da bota, e começou a chupar o bico da bota do Gabriel. Começou a morder, Mas pura verdade. Cara, mas ela fazia caras de caretas. E aí acabou o show ali, parou se o foi show. você, por favor, entre em contato com a gente. Que eu queria conhecer você. Ninguém conseguia tocar mais, cara. A banda inteira, ninguém conseguia tocar, só risada. E eu parei de cantar, né? Eu sentei no palco e comecei a olhar aquela cena, a menina virando os olhinhos assim, ó. E chupando a bota o bico do da bota do Gabriel. Com lógica. Gabriel, conta aí, o que você sentiu Agora na vai lá, hora? Gabriel. Entrega a altura, entrega a altura. Na verdade, eu fiquei realmente sem entender, porque isso nunca aconteceu e nunca vi ninguém falar que aconteceu com alguém, né? Você imagina a situação Comigo dessa? aconteceu. É sem limite, né? Essa, Ela me deixou realmente muito numa situação bem difícil. bem difícil. Lá vem. Sobre 2 shows que a gente fez, que estavam marcados aí Gabriel fazer. Claro, não foi um na sequência do outro. Mas de 2 shows que a gente fez, ele não conseguiu voar para chegar a tempo no show. Seguinte. É Só que eu verdade. digo assim, o Zé é um cara cheio de compromisso. Ele arma um monte de compromisso. Tem dia que ele não consegue cumprir todos. Aí, num desses foi isso. Uma vez tinha viajado para os Estados Unidos, né? E aí, quando chegou na época do show, no dia Mas do não show, baixa a cabeça não, levante. Não fique com vergonha não. não Não fique com consegui- vergonha não, levante não a cabeça. conseguiu voar. Receba. Aí o show era em Minas Gerais, show do Cadu, inclusive. Sim. Show lá em Minas Maria Gerais. da Fé. Maria da Fé. Não Maria esqueceu Alô, não. galera de Maria da Fé. Eita! E aí- Um deles. E aí, um deles, João. E aí, era a primeira vez que aconteceu, né? E, rapaz, eu fiquei assim naquela saia justa, pensei, e agora? Tem um recado para dar para vocês, é o seguinte, o Zé, ele teve um imprevisto, não conseguiu voar por causa do mau tempo, mas eu vim aqui cumprir esse show e eu queria convidar vocês para me ajudarem a fazer esse show. Vocês topam? Poxa, que legal, hein? Aí a galera, tá, vamos. Ninguém fez cara feia nada, né? Aí tocamos outras músicas e a galera entrou no clima. Foi de boa, sabe? Que Mas legal. o antes ali foi terrível. O início ali, né? Para e ver o- como é e que o o público ia segundo? reagir. Aí o segundo foi em Santa Catarina. Chapecó. Acho que foi em Chapecó, não Não, lembro o show era exatamente a perto de cidade. Chapecó, Era próximo. o voo era para Chapecó. Isso, era próximo. Aí, só que aí eu já pensei, vai acontecer igual o outro, né? Então, tô mais tranquilo. Já tô, mas Mas peguei enfim, o primeiro. não deixa de ser uma Ou seja, saia justa, né? resumindo, eu não tenho limite, então, né? Nesse No quadro caso de aí, cachaça. exatamente. No caso aí foram entregues 3 histórias aí, né? Do Zé e do Gabriel nada. Gente, mas O como é que é? O Gabi temperamento aí? O Gabriel é o quê? Mais calminho, mais tranquilinho, mais bonzinho? Como é que é? acho Eu que sou sanguíneo. O Zé eu acho que é mais acelerado, Eu né? sou sanguíneo. Se for falar de temperamento, eu sou sanguíneo misturado com um pouquinho de colérico e um pouquinho de melancólico. Porque a melancolia, ela traz esse lado criativo, Sim. processo criativo. Sim. Sanguíneo porque é o cara mais que se joga mais, é o cara mais aberto, é o cara que conversa mais. Eu tomo a vez do Gabriel falar, essa coisa A toda. gente viu. E você sabia que o sanguíneo precisa de 35 abraços por dia? É verdade. E você consegue cumprir essa meta diariamente? Eu tenho uma petitinha em casa, assim, Pronto, de então, 4 ok. anos. Eu dou uns 100 abraços nela por Pronto. dia e já resolve meu problema. Aí na minha esposa eu dou mais uns 50 e Aí já Aí, consegui, ó. exatamente. Fica Então, já entendemos tudo. E esse foi o quadro Sem Limite. Eu tô ainda na expectativa de conseguir aqui tirar umas fofoquinhas, tá? Umas coisinhas aqui que a gente gosta de saber nos Gente. coisinhos dos bastidores do negócio e tal. Eu tô ainda aqui na expectativa. fofoca tem E eu muito. acho que eu vou tirar do Gabriel, tá? Boa, Gabi! Vai firme, Gabi! Vai se preparando, vai pensando em alguma coisa, Não porque a gente preparei vai ter pra que resposta, entregar hein, agora? aqui. A gente vai ter que entregar alguma coisa aí que o público ainda não saiba lá, que está escondidinho aí nos bastidores de vocês. Isso não é uma coisa que está escondida, que acho que o público já sabe, mas me fala dos empresários agora, novos de vocês.
Na verdade, o Zé e Gabriel hoje são 3 escritórios, né, Zé? Isso. Que é a OK Music. Fala desse novo momento. A OK Music, que é do Zé Henrique, né? E tem a Duetos, que é do nosso amigo Toninho Duetos. E em parceria também com a Balada Music, que é do Gustavo Lima. Então, Estão muito bem amparados, né? Graças a Deus. O Zé e Gabriel, galera, o público, os nossos fãs já sabem que a gente deu uma pausa, né? A gente parou em 2018 e retomamos agora em 2024. Né? E no que a gente retomou, a gente se reuniu com o Toninho, a princípio, né? O convite partiu dele, na verdade, né? Para ele gerenciar a nossa carreira e tudo mais, junto ao OK Music. E aí, na sequência, foi, acho que através dele é que surgiu o Gustavo Lima. Foi através do Toninho que o Gustavo Lima se juntou a esse projeto, né? E assim, para a gente foi uma grata surpresa, Ju, porque esse período que a gente ficou parado foi um período importante, assim, principalmente para mim, para esse lance de saúde mental, assim, sabe? Eu precisava de um tempo, eu precisava dar uma ressignificada em algumas coisas. Partiu de quem? Como é que vocês partiu praticamente entenderam que seria necessário essa pausa? Então, com o problema de voz que eu tive, Ju, a coisa ela foi virando uma bola de neve na nossa vida. Acarretaram seu né? Porque, para mim, o que interessava era somente ter minha voz de volta. Sim. O resto... Claro. E aí você vai deixando a administração de lado, vai deixando para outras pessoas, enfim. E a gente sempre foi muito solo ali, muito sozinho para administrar, né? Não tinha muita gente, talvez, com uma cabeça... A decisão sempre partiu de vocês, ou seja, vocês... Decidiu da gente, partiu da gente, melhor dizendo. Eu cheguei no Gabi e falei, Gabi, a gente vai tentar aqui uma última cartada, fizemos um DVD chamado Histórico, maravilhoso, um DVD assim, sensacional. Foi o primeiro trabalho, o primeiro projeto que teve, até ali naquele momento, né? Obviamente, que teve 10 participações. Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Daniel, Uau. Paula Fernandes, Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Uau. Matheus e Cauã e Marília Mendonça. Uau! Numa noite só. Meu Deus. A gente conseguiu reunir essa turma toda. E mesmo assim, a gente não encontrou forças para continuar. Para fazer esse trabalho andar. Sim. Tal. Porque tudo depende de uma frequência, de uma energia. Se você já está num... Eu principalmente... Mas isso foi um assunto bem resolvido entre vocês, não, né? Porque totalmente. Vocês estão aí a prova de que estão, né, de novo resolvido, na caminhada. Foi uma pausa necessária, que a gente precisava realmente dar eu principalmente precisava dar esse descanso. Quando a gente recebeu esse convite do Toninho, a gente viu a estrutura que tinha por trás, a proposta dele e tal, apesar de que a gente não esperava a repercussão, né, que fosse dar essa repercussão, essa aceitação de volta do público. Sempre há um receio, na verdade. Né? Você fica com medo, né? Você parar 6 anos, ficar 6 anos longe dos palcos. Não depois, sabe como é que o público vai receber novamente, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então, graças a Deus estão recebendo tudo muito bem. Graças eles a Deus. Estão aqui, vocês viram o tanto de sucesso que eles têm. E eu tô doida para escutar mais algumas músicas. Vambora. Vamos matar a saudade, quer relembrar algumas canções nossas que nós gravamos? Morro de saudade longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a 200 por hora batendo no peito, cria asas querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento, e o meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar, hora escura da noite, prata do luar. Eu morro de saudade longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a 200 por hora batendo no peito, criados querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento, e o meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar, hora escura da noite, prata do luar. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Demais. Tá vendo que aí, banda boa, gente? né? Tá vendo aí? Valeu. Fala
Fala, Show a de banda, bola. a banda é maravilhosa, Maravilhosa. né? A banda é Que maravilhosa. é uma passada só e o couro come. Não, né? Eu vou mudar o nome dessa banda e eu vou colocar a Banda da Ju. Aí, ó. Hã? Banda da Ju. E aí? Tá feito, tá Vamos assinado. firmar contrato? Pega aí, gente, Bora. pra mim rapidinho o contrato pra firmar com eles. É isso aí. Como é que é o nome atual deles? Da Não, banda? já é esse. Já é é? Banda da Ah, Ju. Você só vai registrar, né? Hã? Só queria ter o. Só tá menor. Só queria ter esse dom da canetada. Só tá menorzinho, Nada que Vamos essa gente aproveitar juntar esse não clima sai, e né? vamos entrar na caixinha de perguntas? Bush. Não se assustem, que é bem de boa. E a gente vai receber umas perguntas. Não tenho nada a ver com isso, essas perguntas a gente recebeu e a gente quer que vocês respondam. Vamos lá, vamos ficar aqui, os dois olhando aqui. Então vamos embora, preparados para responder as perguntas aí? Bora. Então vamos lá, por favor. Vamos às perguntas. Qual seria o título do livro da tua biografia, mas escrita por um inimigo? Uau! Inimigo. Pensa aí na pergunta. Amostradinho. 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 Eu tava tentando lembrar dessa palavra, velho. Caramba, nós estamos em sintonia, hein? Ou seja, o livro, Sintonia, hein? o título do livro de vocês, da biografia de vocês, seriam então Amostradinho. Isso imaginando, né? Imaginando que você escrita por um inimigo. É porque geralmente o inimigo, ele tem o quê? Ele tem inveja de você, ele tem Ele quer te bronca derrubar, de né? você, ele quer... Mas o amostradinho não é uma coisa ruim. Dependendo até de quem Depende, sente, não é dependendo, uma sim. coisa ruim. Depende, né? De repente ele tá chamando você de... Porque você sabe que tem Metido, então. aqueles memes da morte, né? Sim. A morte, ela vê o cara andando de moto, empinando. Aham. Aí você é amostradinho. Tô escrevendo aqui já. Pronto. Então, estamos aí com a resposta. Seria Amostradinho. Uma mostradinha. A biografia deles escrita por um inimigo. Vamos à próxima pergunta. Qual é o melhor elogio que alguém te pode dar, mas que ninguém nunca disse? Ok, qual é o melhor elogio que vocês gostariam de receber, mas que ninguém ainda disse para vocês? Eu vou fazer isso agora. Por favor, qual seria? Um elogio, vamos lá. Pensa numa coisinha e fala, eu sou tão bom nisso, mas Gostaria, ninguém mas nunca essa pessoa falou. fala. Fala. Caramba, Eu tenho olha. isso aqui tão bonito, mas ninguém nunca comentou. Gabi, você Vamos lá. jogando bola, você já recebeu algum elogio? Você, que, tipo, você é fera na bola? Ah, bom jogador? Porque ele é um ótimo jogador. É Alguém bom já falou isso pra jogador? você? Temos aí? Não, alguns falam. Os Traz que- uma bolinha aí, gente. na verdade, os que são ruins Hã? falam que eu sou. Os que são bons falam que eu não sou. Mas Essa é você boa, hein? gostaria Há de receber o controvérsias. elogio? Alguém falando pra você que você é um bom jogador? Gostaria, sim. Gostaria. lógico, Então, olha lógico. só, gente. Eu quero partilhar com vocês aqui o Gabriel. Ótimo Incrível jogador de jogador. Ou seja, se nada disso der certo, vocês podem esperar aí para a Agora, próxima os meus seleção. amigos vão Desperdício, Joga desperdício que o demais, Corinthians não Gabriel. contratou ele. Então, por Disponível para favor, 2025. tá aqui um jogador incrível, tá? Agora você, vamos lá. Também deve ter um elogiozinho aí que você queria receber, alguma coisinha que você... Eu gosto muito de dirigir. Pode ser alguma coisa em você. Eu amo Pronto. dirigir, eu amo dirigir. Tá. Eu amo dirigir. Apesar de... Sabe por que eu falo isso? Porque, apesar de eu amar dirigir, todos que andam comigo me acham muito doido no volante. Me acham muito, tipo assim, cara, Perigoso? você corre demais, você Certo. é meio irresponsável. E eu acho que não, eu Não. acho que eu dirijo com muita consciência. Eu não queria que alguém conhecesse, Gente, que eu dirijo bem. Olha só, eu acredito que você é um ótimo... Motorista. Motorista. eu acredito que você é um ótimo motorista, Eu sei, tá? Então vamos confiar Eu confiar sei que nisso, eu vamos sou. confiar nisso. Vamos lá, então vamos para a próxima. Você dirige bem. Dirijo. Olha, Obrigado, era Obrigado, isso que ele Gabi. queria. Eu queria Era ouvir. isso, Consegui. gente. Era isso que ele queria. Pronto, já tem esse elogio. Se tivesse que compor uma música em 5 minutos com um tema super aleatório, qual seria o título? Ou seja, vamos lá. Uma música, se tivesse que compor em 5 minutos, qual seria o título desta música? Completamente aleatório, com qualquer coisa. Cheiro no cangote. Cheiro no cangote. Ixi, 5 minutos é muito pouco, né? Não Tem nem nada, Você é bom nisso. Cheiro no cangote. Sei lá. Cheiro no cangote. Vamos para a última pergunta. Pronto.
Qual música de outro artista vocês gostariam de ter composto? Há várias. Detalhes. Olha, Aí, agora maravilha. vamos lá, você, vamos. Foi ligeiro, hein? Roberto Carlos. Detalhes, Roberto Carlos. Então, E eu gosto de várias, o problema é esse, né? Citar uma só é difícil. Mas eu acho que Evidência seria uma das músicas que eu gostaria de ter Nossa. feito. Aí, Só isso? Só isso você Ai, quer? só aí, ele só, é só isso. Mas olha, esse foi o quadro Caixinha de Perguntas. Podem sentar que a gente ainda tem muita música para tirar de vocês. Podem sentar. Vamos lá. Sentados. Aliás, a gente já podia entrar aqui com, né? Vocês já falaram de Evidência, já falaram de outras músicas. Já podia entrar aqui com mais uma musicazinha? Bora. Vamos? Agora. Cantar uma música aqui que eu fiz, compus para minha esposa. Ai, essa agora deve ser bem... E ela se tornou um sucesso. Atenção, senhores homens. É uma das mais pedidas. Prestem atenção na dica. A fórmula é o seguinte. Quer garantir o ano? Compõe uma música para sua mulher. O que combina com frio é cobertor. O que combina com a noite é o luar. Praia e mar só combinam com calor. O que combina com festa é namorar. O que combina com sede é água doce. O que combina com riso é prazer. Primavera combina com as flores. O que combina comigo é você, 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 você. Todo anjo é cupido de alguém. O anjo que te flechou me acertou também. Uma flecha em dois corações. Combinar com a gente, combina. Não tem ninguém. Combinar com a gente, combina. Ninguém. Imagina como é que essa esposa não deve se sentir. Será que eu devo me sentir mal porque eu não tenho? Ninguém nunca fez uma música pra mim. Será que eu devo Sério? me sentir mal? Sério. Vou fazer uma música pra você. Vamos encerrar o programa. É, Mas eu imagino a emoção da sua esposa de receber uma música feita para ela. Como é que é? Quando brigam, você vai lá e entra com a música. Ei, eu não acredito. Será que eu vou ganhar uma música? Pera aí. Ah, não, mas não rima não, tá? Só, não rima não. Rima não, rima não, rima não. Eu ia rimar com vestido azul, Ju. Será que eu não tô levando fé? Vamos continuar sem música, tá tudo bem, tá Ok, tudo certo, vamos lá, tá? vamos lá. Vamos Vamos lá. passar pra frente. Vamos falar do DVD de vocês que vocês gravaram agora em 2024. Vamos falar. DVD novo, dá play na playlist. Isso, vamos falar desse DVD. Vamos falar desse Dá DVD. play na playlist, dá play na playlist. Esse DVD marcou assim, a volta da dupla. Nós fizemos um DVD, com, o nome já diz, né? Como se fosse realmente uma playlist. Galera botar lá e não tirar mais. Então nós gravamos uma música inédita, uma regravação, uma inédita, uma regravação. E essas regravações não são músicas que nós já gravamos. São sucessos de outros artistas, grandes clássicos. E ao invés de gravarmos também uma só, ou regravarmos uma só, nós fizemos um medley. Então você escuta ali na playlist uma música inédita e escuta um medley de 2 grandes sucessos que o Brasil todo canta. Então ficou bem divertido. A plástica, o cenário, enfim, do projeto também assim, ficou show de bola, né, Gabi? Maravilhoso. demais. Gravamos em Goiânia, na terra, no berço sertanejo, né? Pois é. Onde tudo acontece. Ali respira, né? Tivemos participação do Edson Hudson. Inclusive, a nossa música de trabalho chama Uma Estranha, está disponível em todas as plataformas. Tem a participação de Edson Hudson. E Gustavo Lima e Marília Tavares. Que maravilha. Marília Tavares é uma cantora nova que está surgindo no mercado. Já faz muito sucesso no Norte e Nordeste. Que vozeirão, né? Canta Sim. muito. Canta muito. E está vindo agora para o Sudeste, Centro-Oeste aqui, com uma força assim. Ninguém segura essa menina. Ela tem uma força muito grande na voz. Ninguém Sim. segura ela. Maravilhosa. Enfim, estamos trabalhando. Trabalhamos a primeira música, virando
virando agora aí chegando 2025, a gente vai dar sequência na divulgação desse projeto, mas já temos alguns outros projetos em mente aí para a gente gravar esse ano. Mas esse ano, né? vocês podiam partilhar aqui mais algum desses projetos aí pra gente, alguma novidade. Podemos cantar a música que nós gravamos com o Ed Por Silves? favor. Você foi alguém que era tudo e hoje é nada. É como uma estranha que eu cruzo na calçada. Esquece que a gente foi um mais um, não é nós dois, caso encerrado. Você sabe o que fez tudo certo dessa vez. Se a intenção era dar tudo errado, você conseguiu exatamente o que você queria. Você destruiu todos os sonhos que a gente tinha. Amava alguém que eu não conhecia. Agora olha na minha cara e fala como é ser alguém que era tudo e hoje é nada. Alguém que era Olha tudo minha e hoje é carinha. nada. Não, linda, 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 linda música. Virou E uma essa é a estranha. música nova aí de Música nova. Maravilhosa, sucesso né? aí pra vocês. Muito legal, Obrigado, gente. Muito obrigado. legal. Obrigado. Agora você falou de outros projetos aí que estão por vir. A gente acabou de falar do DVD que vocês acabaram de gravar. Sim. Mas vocês poderiam partilhar mais alguma novidade? Claro, a gente está preparando um projeto de viola de moda raiz, só que também é um projeto diferente, porque existem diversos projetos de moda raiz. Alguns que o artista faz sozinho, sem participação, outros, como o Meu Reino Encantado, que tem o 1, 2 e 3, que o Daniel fez. Só que ele resgatou a galera tradicional, né? A galera aqui lá da velha guarda e tal. E nós vamos fazer o contrário. Nós vamos gravar um projeto com moda raiz, trazendo todo mundo da nova geração, a galera Que legal. O que acontece? Até trocando ideia com alguns, exemplo, Thierry. Sim. Eu sei que ele esteve aqui com, Sim. né? A gente convidou e ele topou na hora. Por quê? Essa galera da nova geração, eles acabam recebendo algumas críticas que eles não são sertanejo, que eles estão tipo aproveitando a onda do sertanejo, não sei o que, e não é uma verdade. Sim. Os caras, eles fazem uma música diferenciada, é uma música contemporânea, é algo deles, dessa nova geração, uma linguagem diferente. Mas eles têm a essência sertaneja e eles conhecem muito. Por exemplo, o Grelo, por exemplo. Né? Nós convidamos também, ele vai participar. Quem ouve o trabalho do Grelo fala que esse cara não entende nada de sertanejo. Aí você puxa lá Lourenço Lorival, Tunique Tinoco, Tião Carreiro Padinho, e ele canta. Ele sabe tudo. Sim, a inspiração, né? A essência, né, da música. Tá né? toda exatamente então a gente quer fazer galera. isso. A gente fala, gente, galera, ô Brasil, oi, Brasil. Essa galerinha conhece de música sertaneja mais do que vocês imaginam. Que então, legal a gente vai trazer mostrar essa isso galera para da o nova público. geração. Realmente deve ter aí não é uma separação, mas acho que naturalmente devem colocar em lugares diferentes, né? Essa galera da atualidade, o que cantam, que não tem conhecimento da galera que fez história lá atrás na música sertaneja. Então é muito legal vocês levarem isso, juntar todo mundo. Independente desse projeto, nós, o Zé Henrique e Gabriel, a gente sempre se preocupou muito em gravar coisas, né, raiz, né, nos nossos projetos ao longo da nossa carreira aí. Então esse é um projeto novo que a gente pretende fazer, em breve a galera vai estar conhecendo aí também. É que na verdade o sertanejo chegou onde chegou graças a essa velha guarda, né, se pode chamar assim, porque esses caras desbravaram mesmo. Completamente. Desbravaram. Sim. Eles vieram apenas ali com uma viola e um violão em punho, às vezes cantando em circo. Um microfone só. Né? Um microfone só, não tinha tanta oportunidade. A primeira dupla que tocou no rádio FM foi a dupla Chitão e Chororó. A primeira dupla que colocou guitarra elétrica e baixo elétrico numa gravação foi a dupla Léo Canhoto e Robertinho. Muita gente não sabe disso.
A primeira dupla que tocou numa casa de show de um grande centro foi a dupla Chitão e Chororó, foi a dupla que começou a levar estrutura para as estradas, como iluminação, som. Então, assim, houve uma revolução, né, uma transformação, e a gente não pode esquecer essa galera. Não, com Os certeza. créditos, esses créditos aí a gente vai ter que sempre dar a eles, né? É a essência que faz hoje também todo mundo entregar a música, né? Todo mundo entregar a forma também como canta, mesmo com todas as adaptações, mas a essência foi retirada, né, de quem começou, e é muito importante não deixar isso morrer. A gente está quase chegando no final com muita dor aqui que eu estou no coração, porque eu queria tirar mais umas 200 músicas dele. A gente cantaria fácil mais umas 200. Mas vamos encerrar com música. Então eu queria, por favor, que vocês escolhessem uma aí para a gente se despedir aqui do pessoal com a voz de vocês. Antes da gente cantar, eu só queria falar mais uma coisinha. Por favor. Falando de novidades, vem aí... Falei que eu tirava alguma coisa? Na verdade é algo mais particular, algo que eu sempre almejei fazer. E vem aí agora... Mais um filho. Um livro. É um filho. É um filho. Eu falei! É um filho. Vai nascer, meu povo, vai nascer meu livro, vai nascer meu livro. E esse livro, ele fala de empreendedorismo, ele fala de superação, ele fala de resiliência, ele fala de fé. Tudo que eu vivi na minha vida. Então é algo bem bacana que vai dar sequência depois a outros livros. E acompanhando aí também, eu vou fazer um circuito de palestras com um podcast também. Vou apresentar um podcast. Então, ou seja, você é obrigado só depois mais essas coisinhas. Vocês vão ter que voltar aqui, tá? Vai ter que entregar Posso tudo. vir lançar o livro aqui? Pode vir lançar o livro Betinho. aqui. Pode vir lançar o livro aqui. Vou dar um beijo pro Betinho. Pode, depois a gente convence ele. Pode vir lançar o livro. Sabia que o Betinho aqui vai me assessorar nesses projetos aí? Ah, é? Bom, gente, com essa informação eu vou encerrar o programa, porque a gente vai ter uma pequena discussão aqui, tá bem? Mas nada muito sério. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito feliz. Obrigado, Ju. Muito obrigado, Gabriel. Muito Parabéns, obrigada, pelo Henrique. trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. De verdade, de coração. E agora, vou deixar vocês na voz deles. Se sinta homenageada com essa música. Essa música é pra mim. Que nós fizemos Essa música é pra pras mim. mulheres. para todas as mulheres. Segura. Vai, Ju. Dizem que o homem tem instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica frágil, bobo e de caçador é caça. É assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos, tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. E uma costela foi gerada um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela.